marrom tem intermediária, acho que até 60 pontos, e a preta fez acima de 60, 70 pontos. Eles têm a classificação deles. Isso aí vai fazer você ser classificado. Agora você tem que tomar cuidado. O Diego é classificado como faixa preta aqui. Só que o jogo só tá ganho quando chega no final. Então, mano, só não pode perder a expectativa, tá? Tem o caderno do aluno. Ah, o caderno do aluno é muito foda. Porque muitas das vezes o player tá rodando e você quer parar o player para poder anotar. Você não precisa fazer isso. O caderno do aluno já tá lá. Mano, como é que eu manipulo o caderno do aluno? Mentoria, lá dentro, exclusiva, vai te explicar. Você tem os mini simulados por aula. São mais de 210 mil questões. Galera, uma coisa é você ter 210 mil questões direcionadas. Lembrando, a gente tem carreiras militares, carreiras fiscais, por carreiras, né? Que o carreiras é fiscal, administrativo e tribunal, e o carreiras policial, sou mais. Você tem só dentro do policiais 210 mil questões. E você tem milhares de questões nas outras carreiras. Uma coisa é você ter 210 mil voltado para a tua carreira. Você não está fazendo aqui questões de juiz, promotor, defensor. Você está fazendo questões de polícia civil, polícia militar, agente, escrivão, se estiver dentro da policiais, das carreiras, do carreira. Se você for para o fiscal, você vai estar fazendo as questões da ESAF, foi a última banca, mas da FCC ou FGV que deve vir pegar ela, e assim nas outras demais carreiras. Por exemplo, as das militares, você só vai conseguir fazer questão ali de provas anteriores, porque quem faz os concursos das carreiras militares, a ESA é o próprio Exército, da EA é a própria Aeronáutica, Escola Naval, Colégio Naval, a própria Marinha, a AMAN, né, que você entra pelas PSECs, é também o Exército, então está tudo direcionado e tudo apontado ali para o que você precisa. Vale salientar que são dificílimas as provas. As provas são bem complexas, elas têm um grau de elaboração diferente, o pessoal dos militares. Muito legal. Aí você tem a biblioteca virtual, que hoje são mais de 140 livros. Não é PDF, tá? Olha aqui, ó. Não é PDF, é livro digital, tá? E novos acrescidos continuamente com recursos de busca, marcação, comentário e muito mais coisa. Essa biblioteca digital tá linda demais. Você vai entrar e vai ter acesso a todos esses livros digitais, aqui são 140 livros digitais. Você tem um novo app, que são F-Books, ou seja, todas essas apostilas aqui, ele tem no aplicativo. E ele consegue manipular, mexer, fazer tudo ali dentro. E esse é um aplicativo interativo, que faz as marcações, onde o aluno vai ter a possibilidade de ver as anotações e tudo que está disponível ali dentro da biblioteca virtual. Coisa pra caramba, né? É muita coisa. Ó, isso aí foi tudo que o Diego mostrou aqui. Você leva muitos brindes, tá? Isso aqui são brindes, tá? Você não tá pagando, não, isso aqui você tá ganhando. Alô você, fala galera, muita novidade boa pra semana, né? Que a nossa assinatura básica 2.0 tá chegando, todo mundo já sabe, né? Essa aí vai ser a novidade do mês aqui que a gente vai trazer para 2022 nesse nosso universo de concurso público, né? Com os simulados por disciplina, você tem um estudo direcionado e treina para a prova ao mesmo tempo. Se você gostou dessa novidade, espera até ver as outras que eu vou te contar agora. Então, a primeira novidade
foi revelada para você. Vamos para a próxima? Se você gostou da primeira novidade, se liga nessa. Agora a assinatura básica 2.0, além de você fazer os simulados por disciplina, você também pode criar um plano de estudo. Na nossa plataforma, você pode organizar as matérias de acordo com o edital e visualizar todas as matérias para que nenhuma fique de fora do seu planejamento. Na verdade, você sabe que os editais estão cada vez mais imprevistos, né? Tópicos que não eram cobrados atrás começam a ser cobrados. Você não pode perder para não ficar de fora da concorrência. Além de dicas de organização de tempo e muito mais, que é o que faz a diferença, né? Então vamos para a próxima. Essa segunda aí também foi demais, hein? Então, além da primeira novidade que eu já revelei aí, né? Que é dos simulados por disciplina e os planos de estudo, agora a nossa assinatura básica 2.0 também vai ter questão por banca. Agora você pode conhecer a maneira com que a banca elabora as questões da prova e se preparar de maneira mais eficaz. Mas olha só, você vai fazer questão do nível da sua prova. Não vai ter aqui, por exemplo, você ter aquelas provas nível difícil de outras carreiras sendo embedada dentro do seu plano de estudo só porque o nome da matéria é o mesmo. Então essa seletividade é o que vai fazer diferença e vai majorar o seu estudo e vai te dar muito mais performance. Isso ninguém faz, tá? Mas a gente não para por aí. Tem muita novidade. Vamos para a próxima, que essa você vai se surpreender. Se você acha que estava bom até agora, a gente vai para a quarta novidade que a gente revelou para você. Agora você conta com, além dos planos de estudos simulados por disciplina, questões por bancas e, por último, mas não menos importante, a gente reformulou todo o nosso projeto de oficina de redação. Agora você tem a redação 2.0. Toda semana nós vamos ofertar a um professor de redação e um docente especialista do tema aplicado no meio de tantos professores ótimos que nós temos, direcionados e voltados para concurso público. Então essa pontuação de redação que tem feito a diferença muito grande nos concursos Brasil afora, e diga-se de passagem, né, cada vez mais está caindo a redação, a gente vai conseguir efetivamente nesse mercado competitivo fazer a diferença. Então essa é a assinatura básica 2.0 no que tange a parte pedagógica, mas ainda tem mais coisa por aí da parte tecnológica. As 4 novidades pedagógicas já foram liberadas aí, vai ser muito bacana ter você aqui com a gente, cara, dessas funcionalidades, novidades pedagógicas que vai ajudar você, e não é coisa que vai atropelar, é coisa que vai ajudar, agregar valor você na sua aprovação. Simulado por disciplina, plano de estudo, questão por banca e a nossa famosa redação aí 2.0 vai mudar a forma como você escreve. Pode acreditar. Se é de 20 a gente faz 19,80, 20, se é 13 na redação a gente faz 12,75, se é 10 eu te garanto um 9,5, tá? Aí o 10 é seu. Então eu espero que você esteja aqui com a gente. Agora você vai conhecer a nossa famosa comunidade, né? Nela os alunos poderão interagir entre eles. Cara, essa troca entre os alunos é muito importante, principalmente na forma de estudar, na rotina de estudo, na comunicação e no ecossistema. Nós somos o fruto das 6 pessoas que a gente circula. Então se você circular no meio de pessoas que estudam, mesmo que o seu ambiente em casa não te propicie isso, o seu ambiente digital dentro da plataforma vai te dar tudo isso. Além de ajudar no atendimento das dúvidas existentes e a troca de experiência. Ó, como diria Einstein, tá? A teoria é super importante, mas a experiência a prática é a mãe de todo sucesso. E é isso que a comunidade vem trazer para você. Você não vai estar mais estudando sozinho. Agora você vai poder trocar informações com quem tem o mesmo objetivo que você. E essa é a assinatura básica 2.0. É aquela que vai revolucionar o Brasil. E dentre os concorrentes, eu te garanto, é a que tem mais qualidade, mais professores especialistas e qualificados. Nós temos os melhores vídeos, os melhores PDFs, o caderno do aluno que é super exclusivo, as questões por banca direcionada e no mesmo nível que só a gente faz, os mini simulados, os simulados, a gente vai ter agora a redação 2.0 e a comunidade vai ser um ponto disruptivo na hora de você pensar como você estuda para concurso. Lembra que você estudava e desanimava? Agora isso não vai existir mais, porque você vai estar aqui com a gente estudando dentro do Alfacom. Gostou de tudo isso aí? Então corre pro grupo aqui, entra no grupo de WhatsApp e, cara, pode ter certeza, vai ter uma surpresa que você não pode perder. E essa surpresa vai ser revelada no dia 8. Tamo junto, tá? Alô você! Sonha em ser policial federal, mas ainda não começou seus estudos? Então você está no lugar certo. Aqui no Pintinho Concursos você paga apenas R$10.000 por dia e estuda somente com PDFs. Vem com a gente! Além dos simulados por disciplina e planos de estudos, agora a nossa assinatura básica 2.0 também vai ter questões por banca. Agora, você pode conhecer a maneira com que a banca elabora as questões de prova e se preparar de maneira mais eficaz. Essa é a assinatura 2.0.
Se liga nessa outra novidade na nossa assinatura básica 2.0. Agora, além de fazer os simulados por disciplina, você também pode criar um plano de estudos. Na nossa plataforma, você pode organizar as matérias de acordo com o edital e visualizar todas as matérias para que nenhuma fique de fora do planejamento. Além de dica de organização do tempo e muito mais. Essa é a assinatura 2.0. 0202 na escuta? Aqui é o agente Charlie. Objeto já recuperado em trânsito. Que objeto recuperado o quê, menino? Ah, mãe. Operação realizada com sucesso. Já liberamos para você 4 funcionalidades pedagógicas, simuladas por disciplina, plano de estudos, questões por banco e a redação 2.0. Agora você vai conhecer a comunidade. Nela, os alunos poderão interagir entre eles, além de ajudar no atendimento das dúvidas existentes e troca de experiência. Você não vai estar sozinho. Agora você pode trocar informações com quem tem o mesmo objetivo que você. Essa é a assinatura básica 2.0. Depois de ter a minha vida mudada ao passar em um concurso público, eu senti que tinha necessidade de mudar a vida de outras pessoas. E esse sonho começou quando abrimos as portas do Alfacom, uma empresa pioneira de concursos públicos que mudou a realidade do Brasil. Em todos esses anos de trabalho, mudamos a vida de mais de 200 mil pessoas por meio da educação. E esse número cresce a cada dia. Nosso time de colaboradores são profissionais altamente capacitados. Cada pessoa aqui dentro trabalha para criar e desenvolver o melhor método de estudo e aprovação. Falando em especialistas, o nosso time de coordenadores soma mais de 50 aprovações em concursos públicos. Aqui trabalhamos assim, desde o primeiro dia da sua preparação até o dia que você toma posse. Trabalhamos com muita responsabilidade e sempre com um propósito, que é mudar a sua vida. Você entrar na PF 2014, você estudou quanto tempo efetivamente? E como é que você estudava? É outra história engraçada essa, tá? Gente, sou cheia das histórias, assim. Mas assim que é bom. Né, são cheias de histórias. Eu cheguei aqui em 28 de julho de 2012. Eu fui tomar posse. No dia 28 de julho de 2015, eu tava fazendo minha festa de despedida com os colegas aqui. Dia 31 de julho de 2015, eu tomei posse na PF. 3 anos exatos. E é muito engraçado porque quando eu saí de casa, porque assim, a minha história, voltando, gente, eu não me chamo de baiana porque eu tenho cara de baiana, não, porque eu realmente sou baiana. E eu saí da Bahia e vim pro Alfa, assim, na época que não tinha ninguém aqui, né? Na época Os primórdios que apareciam uns loucos aqui de vez em quando, que vinham de algum lugar do Brasil, que o Alfa era um puxadinho. O estudo é a única coisa que ninguém vai te roubar. Você fala assim, você tem... Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos fazer aí uma revisão, né, sobre os principais assuntos que são destaques aí nas provas de concursos para carreiras militares. Então, o que eu fiz ali? Eu trouxe com base nos editais. Geralmente, o português, ele não muda muito de uma banca para outra, né? Ele acaba tendo ali
o mesmo padrão, né? As cobranças. Às vezes aprofunda um pouquinho mais em um assunto do que o outro. Para saber sobre esses aprofundamentos, o interessante é o quê? Sempre estar realizando questões de concursos anteriores para você ver a pegada, o estilo, a forma de cobrança da banca. Então, hoje eu trouxe 10 questões que a gente vai tentar abordar o edital de uma forma ali completa em relação a critérios de tipologia textual e a parte gramatical. A parte de interpretação, a gente precisa de uma aula um pouco mais extensa para fazer e fazer somente a parte de interpretação, porque ali, como são critérios mais subjetivos, exige um pouquinho mais de atenção, então a gente precisa fazer uma aula específica. Então, nessa aula, como o objetivo é passar o edital para vocês em forma de questões, nós optamos por trazer esse estilo de questões para trabalhar. Tá? E lembrando que a gente não vai só ficar ali resolvendo, falando a letra A, a letra B, o gabarito. Não, a gente vai fazer uma pequena revisão sobre os assuntos. Então, a primeira questão que eu trouxe, ela tá assim, ó. Ela traz um texto, né? E ela coloca assim, ó, o texto 1 pode ser classificado como? Então, perceba que aqui a banca está trabalhando o quê? A tipologia textual. Ela vai querer saber se o texto é narrativo, se ele é descritivo, se ele é argumentativo, ela vai querer trabalhar em relação a esses aspectos. Então, assim, ó, o que a gente vai analisar aqui em relação a isso? Então, quando a gente fala nos tipos textuais, vamos colocar assim, o que a banca vai querer saber ali em relação à tipologia? Ela vai querer saber sobre narração, descrição e dissertação. E a dissertação, ela se subdivide em dissertação argumentativa e dissertação expositiva. O que a gente pode guardar em relação aos tipos textuais? Geralmente, a banca, quando ela trabalha esse estilo de questão, geralmente ela fica confrontando narração e descrição. Em alguns casos, claro, aqui ela comentou também, ela vai trabalhar a dissertação, mas geralmente a parte de dissertação, ela trouxe, deixa eu ver se ela trouxe como dissertação, não, ela trouxe como argumentativa ali. A dissertação, geralmente ela tá em outros aspectos, mas a narração e a descrição, como elas são muito próximas, a banca, ela costuma trazer essa diferenciação. Então, para facilitar, para quem tem dificuldade em saber quando é narração, quando é descrição, eu vou apresentar ali algumas formas que você pode fazer para analisar. Porque o que acontece dentro de um texto? Nós não temos um texto que ele seja essencialmente puramente narrativo, ou puramente descritivo, ou puramente expositivo, né? Desculpa, dissertativo. O que acontece? Dentro da estrutura textual, nós temos um tipo de texto que vai predominar, né? Então, você vai ter que analisar aquelas características. O que predomina nesse texto? Porque mesmo em um texto narrativo, dentro dele nós podemos ter trechos que são trechos descritivos, né? Trechos dissertativos, argumentativos ou então expositivos. A gente pode ter uma mistura, mas sempre você tem que analisar o conjunto como um todo para saber qual é a tipologia adequada. Então, quando a gente fala aqui em narração, o que eu vou falar para você para te ajudar é que você vai pensar que a narração é como se fosse, você vai pensar assim, ó, um filme. Por quê? Quando eu tenho um texto narrativo, a história, né, vai ser contada geralmente em primeira pessoa e aquilo os fatos que acontecem dentro do texto, eles vão se modificando. Então, conforme você vai lendo, as imagens, elas mudam. É como se fosse um filme. Então, você vai ler lá, por exemplo, a pessoa fala, né, lá no texto tá ali que acordou, ele acordou, estava em um quarto que era escuro,
levantou, escovou os dentes, tomou café, foi ao trabalho, lá no trabalho aconteceu uma situação, dessa situação ele se retirou e aí por diante. Ou seja, conforme vai progredindo o texto, as cenas elas vão se modificando. Então, é uma característica na narração para você não confundir com a descrição. Na descrição, a palavra que tem que vir na sua mente, que é uma foto. Por que eu falo que é uma foto? Porque, às vezes, o texto, principalmente esses textos ali mais literários, o que acontece? Às vezes, você vai se confundir pelos objetos que ela vai trazer dentro ali da estrutura textual. Então, quando a gente fala na descrição, o que acontece? Por que a gente fala que é como uma foto? Porque, ó, tá no próprio nome, ele vai descrever algum lugar. Ou seja, a situação que está sendo contada, ela não tem, assim, ela não fica mudando toda hora de cenário. Ela é como se tivesse um cenário ali determinado, né? Então, a gente pode pensar assim, eu acordei, o quarto estava escuro, os passarinhos cantavam, eu estava estressado e parará. Ou seja, tudo está acontecendo dentro daquele mesmo ambiente, né? Ele pode colocar lá, as pessoas conversavam e eu ouvia do meu quarto, nananana. Então, o que acontece? Quando aparecem esses estilos de textos, eles são um pouquinho mais difíceis de você analisar. Mas se você pegar e tentar ir por essas ideias, né, que a narração, ela tem uma sequência, muda os personagens, muda os cenários, conforme você vai lendo, conforme progride o texto, parece que as imagens vão modificando, e na descrição, o texto, ele parece que ele está ali focado somente em um lugar, somente naquele ambiente. É uma das formas de você conseguir diferenciar, principalmente em textos que são literários, que geralmente é o que a banca vai trazer ali para você. E dentro da dissertação argumentativa e expositiva, o que acontece? Na exposição, você não tem ponto de vista, você apenas vai discutir a respeito de um assunto. Então, você pode trazer dados, você traz exemplos, né? Lá dentro do texto vai ter dados, vai ter exemplos, mas o que acontece aqui na expositiva? Você somente vai expor, você não vai tentar convencer ninguém de nada, você não vai expor o seu ponto de vista, você apenas vai trazer informações ali expositivas, apenas demonstrando, né? Pode ser a respeito ali, vai ter um assunto determinado e vai ser comentado sobre aquele assunto. Já no argumentativo, o que acontece? Já está no próprio nome, você vai, lá dentro desse texto, você vai ver um posicionamento. A pessoa que escreve o texto, ela tenta convencer o leitor que aquilo é bom ou que aquilo é ruim. Então, né, eles são muito parecidos nas características, tá? Porque tanto o argumentativo quanto o expositivo, ele pode trazer exemplos, ele pode trazer dados dentro de sua estrutura. Mas o que vai diferenciar uma estrutura da outra vai ser o quê? A presença ou não do poder de convencimento ali do escritor. Então, se você percebe que ali ele vem defendendo uma ideia, ele tenta convencer o leitor que aquilo é bom ou ruim, você está dentro de um texto argumentativo. Agora, se ele só apresenta, por exemplo, vai falar, vamos supor que está falando lá do desarmamento, né? Faz um texto expositivo e fala, tem as pessoas são positivas, elas são favoráveis por esses motivos. Já os contrários são por isso e por aquilo. E ela só expõe, ela não fala nada, ela só apresenta quem é a favor, quem é contra, só expõe ali, você está dentro do texto expositivo. Agora, se ela traz também a mesma temática, mas ela tenta convencer, embora existam os que são favoráveis, né, ao desarmamento, isso não seria legal para a sociedade, nanana. E ele tenta convencer você que, apesar que existam pessoas que achem que deve desarmar a população, isso não é favorável. Então, perceba que às vezes pode ser o mesmo assunto, só que as abordagens são diferentes. Eu exponho, eu só mostro o que existe em relação aos fatos. No argumentativo, não. No argumentativo, tenta convencer o leitor, tá? Se alguém tiver... Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui com dúvida. Se alguém tiver, pode ir falando.
Então, nesse primeiro texto, o que acontece aqui? Nós temos ali um trecho, a banca fez o quê? Ela tinha um texto de apoio, ela tirou um trecho. Nesse caso, ela pediu em relação a esse trecho em específico. Mas, geralmente, as bancas fazem o quê? Elas pegam o texto como um todo para fazer esse tipo de questão, tá? Aqui eu trouxe porque, como o tempo é mais reduzido, a gente vai trabalhar nesse aspecto. Mas lá, com certeza, ela vai trabalhar com vocês com um texto na íntegra. Por isso que eu falo que essa diferenciação seria importante. Então, vamos analisar o texto de apoio. Ele diz assim, ó. Investigação é o ato ou efeito de investigar, busca, pesquisa. Ou seja, investigação criminal pode ser definida como atividade preliminar de produzir e colher elementos de convicção acerca da materialidade de autoria ou participação referente a um fato tido como criminoso. Então, aqui, o que acontece? Ele trouxe um trecho ali, né, falando sobre a investigação. Então, quando ele coloca assim, ó, o texto 1 pode ser classificado como argumentativo, já que defende uma ideia. Não, você vê um ponto de vista, ele está falando que a investigação é boa, é ruim? Não, ele não está falando nada. Então, não há o que se falar em texto argumentativo. Letra B. Ali, ó, você até poderia ficar na dúvida, você poderia pensar assim, expositivo pode ser, ele está expondo algo a respeito ali da investigação. Só que por que a questão a alternativa está inválida? Pela justificativa, ó, ele coloca assim, ó, expositivo, já que mostra como se faz uma investigação. Errado, ele não está mostrando como que a investigação é feita. E você até poderia pensar num caráter expositivo, por quê? Porque ele está apresentando uma ideia a respeito do que é, né, a investigação, mas a gente não pode falar que ele é expositivo com base nessa justificativa. Letra C, narrativo, pois relata etapas de um processo investigativo. Errado, ele não está narrando nada sobre a investigação. Letra D, descritivo, já que define o termo investigação, certo? Aqui, nesse trecho, quando a gente analisa, ele realmente, ó, ele coloca investigação. O que é investigação? É o ato ou efeito de investigar, né? Ainda ele complementa que ela pode ser definida como atividade preliminar de produzir. Então, o nosso gabarito é a letra D, porque ele está descrevendo algo e está definindo o que é essa investigação. E letra E também está errada, porque ele falou que era expositivo argumentativo, visto que expõe fatos. Não, aqui a gente não pode falar nesta característica. Beleza? Então, próximo assunto lá. Deixa eu ver aqui se tem alguém com dúvidas. Continuando. No texto 2, há ocorrência de 3 vocábulos que poderiam ser confundidos com seus parônimos. Tráfico e tráfego, cumprido e comprido, mandato e mandato. A frase abaixo em que o vocábulo destacado está bem empregado é: galera, esse tipo de assunto, ele costuma aparecer aí nas provas. Por quê? Porque ali pega muito os alunos, né, que não têm o costume de fazer leitura, fazer essa diferenciação entre os termos. Dentro da língua portuguesa, nós temos o quê? Nós temos termos que eles são parecidos, né, que a gente chama ali de parônimos, porque o que acontece? O som deles é parecido, ó. Tráfico e tráfego. O que muda nessas palavras? Apenas a forma de escrever. Então, quando eu falo tráfico, né, com I, ele tem um sentido. O tráfego com E já tem outro sentido. Então, essas palavras que são parecidas, mas que se diferenciam na escrita, são os denominados ali parônimos. E isso causa muita dúvida na hora de escrever. Até mesmo quando tem prova de redação, os alunos eles ficam um pouco perdidos em relação a isso, tá? Então, esse tipo de questão, o que acontece? Aqui, tem um macete para resolver esse tipo de questão?
Não tem um macete, você tem que conhecer o termo. Então, o que eu sugiro para você? Muitas questões, né? Essa é a dica. E as palavras que você tem mais dificuldade, né, de guardar, o que você vai fazer? Você vai fazer o seu resuminho, você vai pegar um caderninho ali, uma fichinha, eu não sei como que você faz no seu estudo, e vai anotar essas palavras, colocar as duas palavras lado a lado e os seus significados, e tentando ali, por exemplo, associar com alguma coisa para você não esquecer essas palavras, né? A diferença entre elas, tentar associar com mnemônico, alguma coisa assim. Então, o ideal é o quê? Ter o seu caderninho com as palavras ali, de vez em quando dar uma lida, para você não esquecer. Então, vamos analisar aqui o que a banca trouxe em relação a isso. Letra A, ela trouxe dois termos, absolver e absorver, né? Então, ele coloca assim, ó. O juiz decidiu absorver todo o grupo, já que todas as provas eram circunstanciais. Então, ali, quando ele fala absorver, ali nós temos um termo que está empregado de forma incorreta. Porque o absorver, né, com a letra R, ele seria, né, de absorção ali de algo, né? Não tem nada a ver com o juiz ali, né, que está decidindo. Ali, quando a gente fala do juiz decidir, o correto é absolver, né, que é como se fosse uma soltura ali em relação às provas que foram apresentadas para ele. Então, ali nós já temos um emprego incorreto. Letra B, então letra A tá fora. Letra B, aprender e apreender, né? Então, vamos lá, ó. O grupo de policiais apreendeu uma grande quantidade de drogas no galpão da empresa. Ali, o termo aprendeu, ele está no sentido de aprendizado. Quando a gente fala apreender com os dois Es, aí sim seria no caso ali de uma prisão. E esse termo, ele confunde bastante porque a pronúncia é muito parecida. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, aqui não é aprendeu. Então, lembrar que aprendeu com um E é de ensinar, né? De aprender lá, relacionado aos aspectos de ensino. E apreender é que seria relacionado à prisão. Aqui, ó, pelo menos, eu guardo assim, ó, que o apreender, né, que no caso ali da polícia, eu guardo por causa ali da questão, é bem louco ali como eu guardo, né, porque assim, a prisão, né, quando a gente fala na palavra prisão, ela tem duas sílabas, eu guardei assim, então o apreender no sentido de prisão, ele tem que ter os dois Es, eu decorei assim, cada um tem que achar a sua forma, mas eu acho mais fácil, claro que quando você lê o texto, você consegue compreender bem, mas assim, você tem que tentar procurar esses métodos, assim, para você tentar não confundir essas palavras, tá? Porque eu digo principalmente na discursiva, galera, porque isso daqui passa batido, às vezes você vai escrever, né, você coloca ali e acaba passando, então cuidado com isso. Próxima questão, letra C, delatar e dilatar. O delegado resolveu delatar o prazo da investigação a fim de ajudar o trabalho dos agentes. Delatar é no sentido de denunciar, né? Tanto é que aqui também, né? Quando eu penso em delatar, né? Você pode associar com a palavra denunciar. Já o dilatar é o que? Estender, né? Então, aqui nesse caso, não é delatar. Aqui seria o quê? Seria dilatar, porque ele está falando em relação a prazo. Então, o dilatar com I, estender. Delatar no sentido de denunciar. Então, também não é a letra C. Letra D, bem tranquila. Despensa e dispensa. Então, tá assim, ó. A administração do presídio guardava numa espécie de dispensa todas as frutas. Aqui, o termo correto é o quê? Despensa. Por quê? Né? Aqui está incorreto. Por quê? O local onde se guarda alimentos é despensa. Dispensa é no sentido de dispensar algo. Então, aqui nesse caso,
não tem como se falar que seria, né, por exemplo, uma dispensa. Para usar o termo dispensa, por exemplo, assim, ó, você pode lembrar do exemplo da licitação. Houve uma dispensa de licitação, né? Ela, né, não foi necessária, né, nesse sentido ali ao caso. Então, aqui também está incorreto. E o fluir e fruir, né, que tá aqui, tá assim, ó. Após o conserto, a água fluía da torneira com toda a facilidade. Então, é no sentido de escoar ali a água. E o fruir com R é no sentido de usufruir de alguma coisa, tá? Então, como gabarito, nós temos ali a letra E. Então, aqui é um tipo de questão que eu falo o quê para você? Você vai ficar toda hora procurando isso daqui, tentando decorar essas palavras? Não, isso daqui é um tipo de questão, por exemplo, que na reta final, por exemplo, 15 dias, 20 dias antes da prova, você pega uma bateria dessas questões e vai fazendo ali todos os dias um pouquinho para você levar com memória de curto prazo. Próxima questão. O voo de Santos Dumont foi fruto de uma ideia revolucionária, assim como microcomputadores e a rede que hoje chamamos de internet. O texto 7 é um trecho de redação escolar que não obedece às modificações propostas pelo novo acordo ortográfico, além de cometer outros erros ortográficos já condenados no acordo anterior. Aí ele fala assim, ó, as palavras que mostram desobediência ao novo acordo. Então, ele quer que você pegue as palavras, né, que você encontre as palavras que tenham o quê? Desobediência ao novo acordo. Em relação a novo acordo, o que eu quero que vocês guardem ali para a prova de vocês? Ó, então, em relação a novo acordo, você vai guardar ali, ó. Em relação ao emprego do hífen, tá? Primeiro, em relação ao emprego do hífen, que foi bem alterado, teve várias modificações. Deixa eu só pegar aqui a... Ué, cadê a outra caneta? Ah, tá aqui, deixa eu só pegar aqui. Então, o emprego do hífen. Só que o emprego do hífen, o que a banca vai trabalhar com vocês? Com os prefixos. Então, o que você vai guardar para a sua prova em relação ao emprego do hífen com prefixos? Por que eu estou ressaltando isso? Porque existem outras palavras na língua portuguesa que também que utilizam o hífen, porém, elas não entram nessas regras que eu vou passar agora. Essas regras em específico são para os prefixos, tá? Então, aqui, em relação a isso, a banca, ela vai querer saber se existe ou não a presença do hífen de acordo com essa normativa. Então, vocês vão guardar aqui algumas regrinhas que sempre se repetem para a sua prova. Quais são elas? A primeira, a gente fala que a regrinha dos, deixa eu colocar aqui, opostos se atraem. Que é o quê? Letras diferentes. No caso de letras diferentes, em regra, não se usa o hífen, né? Exemplo, a palavra autoescola. Nós temos aqui, ó, prefixo, né, que é terminado em O, escola é iniciada pela letra E. Então, letras diferentes, por isso que a gente fala oposto se atrai. Você não usa, em regra, o hífen. Outra regrinha que ela vai colocar para vocês, que os iguais se repelem. Isso daqui, opostos se atraem e iguais se repelem, isso daqui é didaticamente que eu tô colocando, tá? Então, o que acontece, ó? Se eu tenho letras iguais, né, entre o prefixo e a palavra, aqui, em regra, usa-se o hífen. Vamos colocar um exemplo lá.
ondas. Então, micro terminou com o, ondas iniciou com a letra O. Nesse caso, o emprego é obrigatório em regra. Próxima regrinha que a banca vai trabalhar. Prefixo terminado em vogal, mais, eu vou colocar assim, ó, segunda palavra iniciada com R ou S. Aqui a gente chama a regrinha do dobra-se. Por que a regrinha do dobra-se? Vamos ver lá, ó. Mini saia e autorretrato. O que acontece aqui, ó? Mini, nós temos o quê? O prefixo. Auto, nós temos o prefixo. Prefixo terminou em quê? Em vogal. Palavra saia começa com S. Palavra retrato começa com R. Então, quando você tem o prefixo terminado em vogal e a segunda palavra iniciada com R ou S, você vai dobrar o S e você vai dobrar o R. Essa é a regra geral. Outra regrinha que também sempre aparece em regra, para a gente falar ali da exceção. Você vai ter o prefixo mais palavra iniciada por H. Nesse caso, como regra, usa-se o hífen, né? Vamos colocar um exemplo. Super-herói, né? Super-herói ali. Então, nós temos o quê? Prefixo, né? E a segunda palavra começada, com H, né? Então, aqui, o emprego do hífen é obrigatório. Agora, o que a banca vai querer cobrar de vocês? Ela vai querer cobrar a exceção, geralmente, o que vai quebrar essa regra. Claro que a gente tem diversos prefixos lá, vocês vão ver que com o prefixo vice, com o prefixo ex, né? Tem com o prefixo além, sempre tem que ter ali o emprego do hífen. Os prefixos tônicos, pré, pró, também sempre exigem o emprego do hífen. Agora, o que quebra a regra é esse prefixo aqui que ela vai querer trabalhar com vocês, que é o prefixo co. Por que ela trabalha isso com vocês? Porque assim, ó, vamos colocar os exemplos aqui, ó. Cooperação e coerdeiro. O que acontece aqui? Você vai lembrar que o prefixo co, ele é o inimigo do hífen. Por que a gente fala inimigo do hífen? Porque ele quebra as outras regras. Então, se a gente falar aqui na palavra cooperação e coerdeiro, se a gente abrir elas, nós temos o prefixo co e nós temos a palavra operação. Aqui eu tenho o prefixo co e eu tenho a palavra herdeiro. O que acontece aqui? Se você for pela regra geral, o que eu falei para vocês? Que se o prefixo termina com a mesma letra que inicia a próxima palavra, o emprego do hífen é obrigatório. Mas com esse prefixo aqui, isso não acontece. Por quê? Mesmo com letras iguais, você não vai utilizar o hífen, tá? Por isso que a gente fala que ele é inimigo do hífen. Outra regra que ele quebra é, por exemplo, a palavra cordeiro. O que eu falei para vocês em regra quando a segunda palavra inicia com H? Quando a segunda palavra inicia com H, a regra é que se tenha o hífen. Então, eu tenho o prefixo, a segunda palavra iniciada com H. Só que nesse caso, não acontece isso. Aqui também não se usa o hífen. E além de não se usar o hífen, a letra H, ela some na escrita da palavra. E a sua banca, ela vai trabalhar essa regra, principalmente essa palavra. Elas gostam muito. Por quê? Para ver se o aluno sabe dessa regrinha, né? Que tem que sumir o H, que com letras iguais mantém. Então, ela vai tentar trabalhar nesses aspectos.
Outro detalhe aqui que a gente vai trabalhar em relação ao novo acordo que você precisa levar para a sua prova seria em relação, eu vou vir aqui para o outro lado, para ficar bem certinho daí, aqui ó, vou vir aqui. Tá, é sobre o acento diferencial. Isso daqui também vem caindo muito ali nas provas de concurso. Dentro do acento, o que o acento diferencial faz? Já está no nome, acento diferencial, ele diferencia ou uma classe de palavra da outra, ou o singular do plural, né? E o que acontece? Depois que a gente teve o novo acordo, algumas palavras perderam o acento diferencial. E quais são elas? São essas palavras aqui, ó. O para, o pela, o pelo, o polo e a pera. Essas 5 palavras aqui, elas perderam o acento diferencial. Então, antes do novo acordo, por exemplo, a palavra para, se ela aparecesse acentuada, ela era ali uma forma verbal do verbo parar. Se ela aparecesse sem o acento, ela era considerada o quê? Ela era considerada como uma preposição. Então, a presença ou não do acento iria indicar qual que era a classe de palavras. Só que com o novo acordo caiu. E como que eu vou saber se é uma coisa ou se é outra? Pelo contexto em que aparece. Então, o que eu indico para vocês? Decorem essas 5 palavrinhas. Por quê? Entre elas, nós temos uma característica comum que todas elas começam com a letra P. E o que a sua prova pode fazer com você? Tentar confundir com outras palavras que não perderam acento. Então, se você decora que essas 5 perderam acento diferencial, você sabe que nas demais permanece. Porque geralmente a banca ela vai trabalhar com esses termos aqui, ó. O pode e o pôde e o por e o por. E por que ela vai trabalhar? Para saber se você sabe, né, quais são as palavras, porque o que o aluno costuma decorar? Ah, são 5 palavras e todas elas começam com P. Mas todas as palavras que iniciam com P perderam acento diferencial? Não. E é ali que a banca vai trabalhar, porque essas palavras, elas permanecem. Então, o pode, sem o acento, é o quê? É um verbo no presente. O pôde, já temos o verbo no passado. Por, sem acento, preposição. Por, com acento, forma verbal. Então, tomem cuidado com isso. Outro detalhe também que vai cair do novo acordo é em relação à acentuação de hiatos com letras iguais. Então, aqui, ó, vou colocar aqui, ó. A acentuação de hiatos com letras iguais. Então, aqui, ó. Crem, vem, lem, né? Vou colocar uns exemplos aqui. Antes do novo acordo, eles possuíam o acento. Agora, eles não possuem mais. Esse acento, ele foi perdido, tá? Então, ó, hiatos com letras iguais. Por que a gente fala que é um hiato? Porque se você separar, vai ficar aqui, ó. Crem, vem e lem. Tá vendo que eu tenho vogais em sílabas separadas? Então, é isso que seria, né, quando você vê lá que fala sobre hiatos com letras iguais. Eles também perderam. Então, vamos analisar agora a questão, tá? A gente fez ali, demos ali uma olhadinha ali na... Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui do pessoal pra gente trabalhar aqui. Só um pouquinho. Deixa eu ver se tem alguém. Vamos lá. Então, tá, aqui não tem dúvidas ainda de ninguém, então vamos continuar ali. Então, assim, ó, galera, em relação à acentuação, você não pode esquecer também lá das oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Hoje a gente não vai abrir, a gente fez o quê? A gente deu um leque ali para vocês, né, relembrarem alguns assuntos que são importantes e são predominantes em prova. Então, aqui... O que acontece ali, né? Que está em desobediência. Então, a gente tem que procurar 3 palavrinhas que estão incorretas ali de acordo com essa nova regulamentação. Então, tá assim, ó. Letra A, rede.
Rede também não tem acento, então ali está escrito, né, de forma incorreta, porque a palavra rede, agora com o novo acordo, ela perdeu o acento, né? Porque se a gente analisar ali em relação a essa palavra, né, ó, a sílaba tônica, né? Como que se você encontra uma sílaba tônica? Chamando a palavra. Vamos supor que você chame a palavra rede e você fale assim, rede. Perceba que a sílaba tônica é aquela que se estende. A sílaba que se estendeu é a penúltima sílaba. Se eu tenho a penúltima sílaba, que é a minha sílaba tônica, e essa palavra é terminada em E, ela é o quê? Ela é uma paroxítona terminada em E. E paroxítona terminada em E leva acento? Não, então aqui já tá errado, tá? Eu expliquei, claro, aqui como que você poderia analisar, mas você saberia ali perfeitamente. Então, rede, a gente já sabe que a letra A tá errada, né? Porque rede não tem acento. Revolucionária. Revolucionária tá escrito de forma correta, porque se a gente analisar, ó, separar, ó, revolucionária, última, né? Penúltima aqui. A penúltima sílaba é a mais forte, né? Revolucionária, ó. Última, penúltima sílaba ali, mais forte. Se a penúltima sílaba é mais forte e ela termina em ditongo, ela é uma paroxítona terminada em ditongo, então ela leva acento, né? Dicionária, tá. Microcomputadores, agora, emprego de hífen. Microcomputadores, eu tenho prefixo terminado em O, e computadores iniciado com a letra C. Então, aqui nós estamos em qual regrinha? Na regrinha dos opostos se atraem. Letras diferentes, em regra, junta. Então, não tem o hífen. Então, a letra A já está fora. Letra B. Letra B já começa errada também, porque é a mesma justificativa. Microcomputadores não tem o emprego do hífen. Rede, nós já vimos também que não tem o quê? Não tem ali a acentuação. E internet? Internet está correto, mas ele quer as 3 incorretas, então não é. Letra C, voo não tem mais acento. Por quê? Nós vimos que quando nós temos hiatos com letras iguais, perderam o acento. Rede, já comentamos também. E microcomputadores, também já falamos que não deveria ter o hífen, então nosso gabarito fica a letra C. Letra D ali, só para a gente analisar, né? Elas não seriam nosso gabarito, não teria o acento. Internet está correto e voo não teria o acento. Letra E, internet também correto. Rede está incorreto e revolucionária está correto. Então, gabarito ficou a letra C. Próxima questão, vamos lá. Assinale a opção que apresenta a frase em que a forma verbal sublinhada está corretamente acentuada. Aqui, nessa questão, o que acontece? Ela vai trabalhar acento diferencial. Então, ela vai trabalhar o quê? Ela vai trabalhar ali a concordância associada a uma questão ali de acento diferencial, para saber se é singular ou plural. Então, por exemplo, a palavra tem, né? A palavra tem, né, o verbo ter ali, quando ele está no singular, ele não recebe acento. Agora, quando ele está no plural, ele precisa ter o acento para indicar o plural desta estrutura. Então, para eu saber se o verbo está no singular ou no plural, eu preciso entender do quê? De concordância verbal. Então, eu tenho que analisar quem que é o sujeito daquele verbo e saber se aquele sujeito, o núcleo dele está no singular, está no plural, para saber sobre a concordância. E os verbos, né, que tem, por exemplo, a terminação ter, eles vão seguir a mesma regrinha, né, desse mesmo verbo. A gente vai ver isso daqui na questão. Então, aqui é uma questão que, embora ela fale assim, ó, que está corretamente acentuada, ela não cobra só a acentuação, porque por trás disso, para você saber se a acentuação está correta ou não, você tem que saber o que também? A concordância. Lembrando que, nesse caso aqui, como são verbos, a concordância, né, é uma coisa lógica, é uma concordância verbal, então é a relação entre o sujeito e a forma verbal. Então, continuando ali, letra A. Nas grandes coisas, os homens se mostram como lhes convém se mostrar. Nas pequenas, mostram-se como são. Então, se a gente analisar ali, ó, o trecho tá assim, ó.
os homens, né, se mostram como lhes convém se mostrar. Então, assim, ó, se a gente analisar o que convém, aqui nós temos uma oração que está na forma invertida. Então, ela está na forma invertida. Então, o que acontece aqui? Se a gente perguntar para o verbo o que convém, eu tenho como resposta aqui, ó, isso convém. E convém a quem? A eles. Então, a oração, ela está numa forma indireta. Esse ser, ele está funcionando como a conjunção integrante. É como se eu falasse assim, ó, isso convém a eles. Então, perceba que eu tenho uma ordem inversa. E o meu sujeito, como ele está ali junto com uma forma ali verbal, ele está o quê? Ele está no singular, ele precisa ficar no singular. Então, nesse caso, o acento aqui, ele está correto. Por quê? Porque ele tem que concordar com o sujeito dele, que é um sujeito ali com uma forma verbal. Então, é como se fosse, ó, isso convém a eles. Esse lhes é o objeto indireto ali do verbo. E aqui nós temos o sujeito. E como é um sujeito oracional, o verbo é obrigatório ficar no singular. E como a palavra convém, né, ela tem essa terminação em, ali ela seria, se a gente analisar dentro das classificações, ela é o quê? Ela é uma oxítona. E as oxítonas, né, terminadas em, elas levam acento. E aqui nesse caso, ele tem o acento, o acento agudo, por quê? Para indicar o singular. Se fosse, por exemplo, um sujeito no plural, eu teria que trazer ali o acento circunflexo. Então, aqui já é o nosso gabarito, tá? Deixa eu ver se tem alguém aqui com dúvidas. Tem muitas palavras que perderam o acento. Ó, tem um aluno que perguntou aqui, ó. Tem muitas palavras que perderam o acento, como posso me atualizar? Não tem muitas não que perderam o acento, tá? Então, para você se atualizar, primeira coisa, regrinha para você levar. Deixa eu ver o nome aqui do aluno que fez essa pergunta. Foi uma aluna, Renata. Renata, o que eu peço que você estude? Que você estude acentos diferenciais, com aquelas regrinhas ali que eu passei, você consegue se atualizar, né? Você consegue ter um bom domínio e dar uma olhadinha em relação às paroxítonas. Por quê? As paroxítonas, elas perderam o acento. Por exemplo, ideia. Antes, ideia era acentuada. Agora, ideia perdeu a acentuação, porque eles vão explicar lá que quando tem o ditongo e esse ditongo está dentro ali da penúltima sílaba, ela perdeu o acento. Porém, tem algumas regrinhas, algumas palavras que ainda permanecem. Então, assim, se você quiser se atualizar, ficar bem informada, eu peço que você dê uma olhada em acento diferencial, que seriam aquelas regrinhas ali que eu passei rapidinho ali para você, em relação aos hiatos, né, que ali é bem tranquilo, e também olhasse as regras das paroxítonas, que perderam o acento, né? Porque daí você fica bem atualizada em relação a isso. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Não, era só essa dali. Daí o Lucas perguntou se era gravado. Não é gravado, tá? É ao vivo mesmo. Vamos lá. Então, letra B. Lá na B tá assim, ó. Deem-nos as coisas supérfluas da vida e dispensaremos o necessário. Então, deem-nos. O que acontece aqui? Por que aqui, apesar de estar flexionado no plural, por que a gente tá, né? Porque assim, ó, a gente fala que aqui tá errada a acentuação, porque com o novo acordo, o que aconteceu ali? Perdeu o acento, né? Então, a gente já viu. Quando nós temos palavras formadas por hiatos com letras iguais, perdeu-se o acento. Então, aqui bem tranquilo. Letra C. O velho, ali ele coloca assim, ó. O envelhecimento ocorre apenas dos 25 aos 30 anos. O que se obtém até esse momento é o que se conservará para sempre. Aqui, verbo obter.
Então, aqui é a mesma coisa que eu falasse, ó, esse o e esse que, nós temos pronomes, é a mesma coisa que eu falasse, aquilo que se obtém. Se esse termo está concordando aqui com o pronome relativo, que por sua vez retoma o pronome demonstrativo, o que que acontece? Nós temos termos que estão no singular, então eu não posso falar obtém com o acento circunflexo, aqui teria que ser o acento agudo, então também está incorreto. Letra D. Quase todos os jovens mantêm a própria opinião em situações polêmicas. Então, pergunte para o verbo, quem que mantém a própria opinião? Nós temos como sujeito quase todos os jovens. Então, quase todos mantêm, né? Então, a gente pode trazer ali, ó, que nesse caso, o que que acontece ali, ó? Nesse caso, o mantém, ele tá certo, porque a gente tá falando de todos os jovens, a gente tem ali um núcleo, e esse núcleo, ele não tá ali em sujeito ali composto, ou nada nesse tipo, né? Então, essa expressão, né, quase todos, ela obriga o quê? O verbo ficar ali no singular. Então, a letra D seria o nosso gabarito. E a letra E estaria incorreta porque ela fala assim, ó, o velho detém a sabedoria de gerações. Quando a gente fala quem que detém o velho está no plural ou no singular? Ele está no singular. Então, aqui, ó, eu não posso ter o acento circunflexo. Eu teria que ter o acento agudo ali para mostrar o singular deste termo. Então, não seria. Vamos lá. Então, aqui ficou a... Opa, desculpa, volta aqui que eu analisei errado aqui uma questão. Volta, desculpa ali, deixa eu só corrigir aqui um erro. A letra D, desculpa que eu coloquei aqui a expressão quase todos, tá? Desculpa que tô voltando aqui. É que quase todos, o que que acontece? Nós temos uma regrinha na língua portuguesa que fala que quando você tem sujeitos ali, por exemplo, que são parte de um todo, a colocação é facultativa, tá? Mas eu coloquei aqui como se fosse o gabarito, voltando, corrigindo ali o meu erro, tá? Ainda bem que eu vi agora antes. Ela não vai ficar correta, porque aqui ele trouxe o núcleo todos, tá? Somente para trazer o plural. Porque assim, ó, se você procurar lá na língua portuguesa, o que que acontece? Quando nós temos estruturas que são parte do todo, a flexão verbal é facultativa. Então, se eu falo, a maioria dos jovens mantém alguma coisa, né, no plural, ou a maioria dos jovens mantém no singular, a concordância é facultativa. Aqui, ó, quase todos os jovens é uma estrutura partitiva? É, porque eu não tô falando de todos, eu tô falando quase todos, então é a parte de um todo. Isso traz o quê? Traz a facultatividade em relação a isso. Só que por que eu vou ter que falar que esse gabarito está incorreto? Porque nesse caso em específico, eu tenho uma resposta que é mais correta do que a outra. Ou seja, a letra A, ela está indo na regra geral. Essa questão de facultatividade, a banca desconsiderou, tá? Tanto é que eu marquei ali que eu poderia falar para você que teria 2 gabaritos. Tanto é que se a banca, por exemplo, ela desse a letra D ou ela desse a letra A gente pode questionar que seria os 2 gabaritos estão válidos, tá? Só que nesse caso, o que que acontece? Eu tenho ali uma que está na regra geral. Então, geralmente nas questões de concurso, você vai pela regra geral, mas aqui, ó, o que que eu quero que você leve para sua prova? Isso daqui não invalida essa questão de estar incorreta. Se fosse uma prova de concurso, nós conseguiríamos provavelmente entrar ali com um recurso, anulando essa questão por ter 2 respostas corretas, porque dentro da língua portuguesa, quando eu tenho estruturas partitivas, eu posso também fazer a dupla concordância, só corrigindo, ainda bem que eu vi antes da gente passar, tá? Qualquer coisa ali, vocês me perguntam a dúvida. Beleza, então, ficou a letra A. Voltando. Próxima questão. O célebre e falecido cantor Elvis Presley disse certa vez: "Não entendo nada de música. Na minha área, você não precisa disso.
Em relação aos componentes e estruturação dessa frase, é correto afirmar que. Então, aqui ele vai trazer ali a ideia do que você pode afirmar. A letra A fala assim, ó, a forma disso substitui e se refere a toda uma frase anterior. Então, volta aqui comigo. Então, vamos voltar. Aqui eu quero fazer um resuminho com vocês, rapidinho, tá? Sobre o emprego de pronomes. Porque emprego de pronomes, com certeza... Deixa eu só pegar as canetas aqui, ó. O emprego de pronomes, com certeza, vem na sua prova, tá? Emprego de pronomes, tá? Então, vamos lá. Em relação ao emprego de pronomes, eu quero que vocês guardem o esse, o este e o aquele. O esse, nós falamos dentro da língua portuguesa que ele tem a função de retomar o que foi dito anteriormente. O que a gente chama dentro da língua portuguesa de anáfora. Já o este com o T, ele tem qual função? Ele tem função de retomar o que será dito, que a gente chama dentro da língua de catáfora. E o aquele, ele faz referência, né, ao que foi dito anteriormente, mas que está longe, que está distante. Enquanto, em relação a isso, tranquilo. O que mais você precisa saber em relação a esses pronomes seria também em relação ao aspecto temporal deles. Por quê? Porque isso também é cobrado em prova. Claro que essa questão, ela trabalhou essas questões de catáfora, anáfora, porque aqui ela não chegou a falar nesses termos, mas em questões mais elaboradas, ela vai trabalhar isso daqui, ela vai falar, né, dessa questão, ela vai falar assim, um termo que demonstre uma anáfora, um termo que demonstre uma catáfora, ela pode trazer essas expressões. Outra forma dela cobrar é em relação aos aspectos temporais, porque esses pronomes aqui, eles também podem trazer essa ideia temporal. O esse, ele dá a ideia de algo, né, que ali que ele... Vamos colocar aqui, ó, peraí, deixa eu só colocar assim, para ficar mais organizado, ó. Aqui é referenciação, só para vocês não... E aqui a ideia de tempo. O esse com SS, ele dá uma ideia do quê? De passado. Já o este, ele dá a ideia de presente. O aquele também dá a ideia de passado. E aqui que está a diferenciação. Aqui é um passado próximo. Aqui é um passado distante. E ela vai trabalhar isso dali. E aqui eu tenho um macete para vocês não se confundirem lá na hora da prova. Porque assim, ó, o esse com SS, você vai lembrar que é o quê? É o passado próximo, porque o passado também tem dois S's. Porque a banca vai trabalhar aqui, ó, com vocês, ó. Porque o aquele, todo mundo sabe que é um passado distante. Agora, o presente, né, o este, ele é o presente. Então, vamos supor que você vai falar de um fato que aconteceu este ano agora, né, tá acontecendo. Então, você vai falar que este ano aconteceu, nananana. Agora, vamos supor que você vai falar da pandemia, que é um passado próximo. Você vai falar esse ano, você vai falar com SS, porque é um passado próximo. Então, a banca, ela vai ficar... Claro que a gente tem outras, né? A gente tem em relação a quem se fala, tem outros empregos, mas o que predomina em prova de concurso é em relação à referenciação, qual que é o referente destes termos, e também em relação aos aspectos temporais que esses pronomes podem trazer dentro de um texto. Vamos lá, então. Tem alguém com dúvidas? Vamos lá, então. Voltando aqui. Então, aqui nessa questão, a letra A, ela falou o quê? Ó? A forma disso substitui e se refere a toda uma frase anterior. Se a gente lê ali, tá assim, ó. Não entendo nada de música. Na minha área, você não precisa disso.
Disso o quê? Do que foi falado anteriormente. Então, para não repetir que na minha área você não precisa entender nada de música, o que o autor desse texto fez? Ele usou o emprego de um pronome. Ele usou aqui, quando ele usa o SS, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma função lá de anáfora, ele está retomando um termo que foi dito anteriormente. É por isso que lá dentro da redação, quando você faz, os professores, quando vão ensinar você, por exemplo, a usar os conectivos, por exemplo, nesse sentido, diante disso, perceba que esses conectivos, eles sempre têm o pronome junto. Por isso que a gente fala que você tem que usar o SS. Por quê? Porque o SS vai retomar o que foi dito anteriormente. E geralmente a função do conectivo é retomar o que foi dito anteriormente. Então aqui já é o nosso gabarito, mas vamos analisar as outras. Letra B. A forma não entendo nada é redundante, podendo ser substituída por entendo nada. Não, aqui nós não temos redundância. Esse termo, ele é perfeitamente utilizado dentro da língua portuguesa, tá? Não entendo nada, a gente não pode dizer que é uma redundância, porque essa estrutura, ela é aceita sim dentro da língua portuguesa. Então, letra B errado. O pronome você se refere ao interlocutor? Não. Aqui, quando ele fala, ó, não entendo nada de música, na minha área você não precisa, ele não está falando ali com o interlocutor, né? Ele está transmitindo ali uma informação ali ao leitor, nada a ver com interlocutor ali, nesse caso. Letra D. O segundo período é uma repetição do primeiro? Também nada a ver, porque ele não está repetindo, né? Ele tem duas ideias distintas. Primeiro, ele fala que ele não entende nada, e na segunda, ele fala que na área não precisa entender disso. Então, errado ali. E a letra E, a pontuação entre os dois períodos poderia ser substituída pela conjunção embora. Aqui, galera, esse tipo de questão também de substituição de conjunção, né, de pontuação por conjunção, também é estilo de questão clássica, tá? Então, aqui você tem que o quê? Analisar ali o contexto todo. Então, se a gente olhar, ali nós não temos uma ideia de concessão de algo. Ali nós temos o quê? Uma ideia de causa. Se você olhar, ó, não entendo nada de música. E por que você não entende nada? Porque na minha área você não precisa disso. Tá vendo que ele dá uma ideia, uma característica de causa, uma característica de explicação a respeito do assunto? Então aqui eu não posso falar que trocaria pelo embora. Eu posso dizer sim que se fosse uma conjunção causal ou então uma conjunção explicativa, eu até poderia ter uma lógica dentro desse contexto, mas falar em concessão aqui tá errado. E em falar em conjunção, galera, o que eu gostaria de lembrar com vocês? Lembrem-se sempre, aqui, ó, já que a gente falou ali, eu só vou apagar aqui. Quando falar em conjunção, lembra que o embora, isso daqui é bem clássico dentro das questões de concurso, ele é o quê? É o equivalente do conquanto. Já o porquê, ele é o equivalente do porquanto, tá? Ele é o equivalente do porquanto. Por que eu tô falando isso, ó? Porque as terminações aqui, ó, elas são parecidas. E o que a sua banca vai ficar fazendo? Ela vai ficar falando assim, ó, que o porquê equivale o conquanto, que o embora equivale o porquanto, e vai ficar fazendo essa brincadeira. Só que você vai decorar que o porquê, ele tem o P de porquanto, é o P com P, que daí você não erra. Outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês em relação às conjunções. O embora, ele é uma conjunção concessiva, então ele traz uma ideia secundária. Por que eu tô falando isso? Porque tanto as conjunções adversativas como as conjunções concessivas, quando a gente fala em relação a sentido, as duas, se você analisar, o sentido que elas carregam é um sentido de ideia de oposição, né? O sentido delas. Só que as conjunções adversativas, elas têm o quê? Ideia principal.
Tanto é que um texto, quando você vai analisar, fazer a análise da parte de interpretação, você tem que procurar o quê? Conjunções adversativas, porque elas carregam a ideia principal de um texto. Já as concessivas, o que acontece? Elas carregam o quê? A ideia secundária. O poder delas em relação à argumentação é menor. Então, assim, é por isso que até mesmo na redação, quando você erra o emprego da conjunção, você perde nota. Porque se você queria, por exemplo, trazer a sua tese, né, por meio de uma conjunção concessiva, você vai diminuir aquela ideia, ao invés de aumentar. Então, a gente tem essas diferenças. Então, adversativas, ideia principal, concessivas, ideias secundárias. E em relação a essas duas classes de conjunção, eu gostaria que você guardasse uma que aparece muito em provas, que é o não obstante. Por que eu quero que você guarde essa conjunção? Porque ela pode ser uma conjunção adversativa, ou ela pode ser também uma conjunção concessiva. O que acontece aqui para diferenciar? Porque a palavra é a mesma, não vai mudar a palavra. Por isso que a banca vai trabalhar com vocês. Quando ela é adversativa, o verbo vai estar no indicativo. Já quando ela é concessiva, o verbo vai estar no subjuntivo. Por quê? Porque todas as conjunções concessivas, elas obrigam o verbo a ir para o subjuntivo, tá? É por isso. Então, para você saber que o não obstante, ele é adversativo ou se ele é concessivo, você vai ter que analisar no contexto, vai ter que olhar a forma verbal. Então, vamos supor que tá assim, ó. Não obstante, houve uma situação. Não obstante, houvesse uma situação. Aqui, o tempo verbal que vai indicar. E o que a banca vai fazer? Ela vai pegar um trecho que tem um não obstante, porque é clássico isso. Ela vai jogar o trecho lá. E ela vai trazer a questão assim, dos trechos abaixo, marque a alternativa em que a conjunção poderia ser substituída pela conjunção não obstante, sem alteração de sentido e gramatical. Ela vai trazer mais ou menos assim. E lá nas suas alternativas, com certeza absoluta, ela vai trazer conjunções adversativas e conjunções concessivas, para saber se você entende essa diferença. Então, você viu o não obstante? Porque assim, ó, quando você estuda, só para vocês entenderem, ó, quando você estuda a língua portuguesa, se você pega ali uma gramática, em regra, o não obstante vai aparecer aqui. A regra é que ele aparece aqui. Outras gramáticas, às vezes, até trazem junto com a concessiva. Mas, em regra, eles costumam jogar ela no grupo das adversativas. Só que nós temos essa diferenciação ali dentro, né, da própria língua. Então, ela vai, às vezes, trabalhar isso dali. Então, você viu? Primeira coisa que você vai fazer, procura a forma verbal. Como que está o verbo que está junto com essa conjunção? É um verbo que está no indicativo, no modo da certeza, ou é um verbo que está no subjuntivo, no modo da dúvida, da incerteza? Aí você analisa, né? Porque o subjuntivo geralmente aparece com SSE ali, né? Então fica bem fácil ali de você conseguir analisar ali na hora da prova, tá? Então tomem cuidado com isso, fica aí essa dica. Vamos lá, tá? Próxima. Como é sabido, os adjetivos e advérbios podem receber graus comparativo ou superlativo. A frase abaixo, em que ocorre a gradação de um advérbio, então aqui o que acontece? Nós estamos trabalhando o quê? Nós estamos trabalhando aqui a parte de morfologia da banca, que é a parte de classes gramaticais. Então, nós temos na língua portuguesa os adjetivos, que são aquelas palavras que acompanham o substantivo, e os advérbios, que são aquelas palavras que acompanham
verbo, advérbio e também o próprio verbo. Então, o que acontece com essas classes de palavras? Elas podem, tanto os adjetivos como os advérbios, elas podem receber graduações, igual ele colocou ali, graus, né? Tanto comparativo como superlativo. Aqui nessa questão, o que a banca trabalhou? Ela quer saber a gradação de um advérbio. Então, você vai ter que procurar o quê? Um termo que esteja intensificando um advérbio. Então, tem que analisar isso, porque às vezes, da forma como é construído, o aluno se confunde o que é o adjetivo, o que é o advérbio, e quando fala em gradação, em graduação, né, em graus, né, também, que a banca pode chamar assim, o que acontece? Geralmente, a gente associa que isso acontece somente com os advérbios. Por quê? Porque quando você estuda os advérbios, né, a gente sempre fala que os advérbios, eles podem intensificar outros advérbios, outros adjetivos. Então, às vezes a gente associa só com essa classe de palavras. Então, é por isso que a banca faz esse jogo ali. Então, primeira coisa, você vai ter que analisar um termo que está aumentando ali, né, o grau, e esteja relacionado a um advérbio. Então, vamos lá. Letra A, vamos lá. E com quanto tempo começou a aula? Ah, tá, achei que era uma dúvida aqui. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, vocês vão me falando, tá? Então, aqui, ó, letra A. Ela canta bem alto quando toma banho. Aqui, ó, verbo cantar. Quem canta? Ela. Quem canta? Canta, um verbo intransitivo. E o que é alto em relação ao verbo? Alto é o modo como ela canta. Ela canta alto, ela canta baixo, né? É a forma, o modo ali como ela canta. Então, o que acontece aqui? Ó, nós temos o verbo, esse é um verbo intransitivo, né? Nós temos aqui o sujeito. Então, assim, ó, ela canta de que modo, de que maneira? Ela canta alto. Então, esse alto é um advérbio. E o bem? O bem, ele está fazendo o quê? Ele está intensificando, né, a forma como ela canta. Então, aqui, já de cara, a letra A é o nosso gabarito. Então, o que acontece? Nós temos ali, ó, eu poderia falar assim, ó, ela canta alto, né? Só que como eu quero intensificar, eu quero, né, aumentar ali essa gradação, eu falo que ela canta alto, ela canta bem alto, né? Ela canta muito alto. Então, nesse caso aqui, a letra A já é o nosso gabarito, porque alto é o quê? Alto é um advérbio de modo, tá? Letra B. Ela agora está muito forte. Aqui, ó, está. Quem que está? Ele. Ele está, né? Ele agora está muito forte. Forte, dentro da língua portuguesa, se a gente falar assim, ó, forte, ele está fazendo o quê? Deixa eu pegar outra cor de caneta para ficar melhor aqui, ó. Forte, ele está trazendo uma característica a respeito do sujeito. Porque quem que é forte? Ele. Se eu tenho um termo que traz uma característica, uma qualidade ao sujeito, esse termo é chamado de adjetivo. Então, aqui, nesse caso, se a gente analisar, ó, quando ele coloca, ele está muito forte, esse muito, ele está ligado a forte, né? Ele está amarrado a forte. E forte é um adjetivo, então não seria nosso gabarito. Letra B. Que extraordinariamente amável é sua secretária. Aqui é a mesma coisa, galera. Se a gente analisar, ó, amável, né? Eu tenho extraordinariamente amável. Amável é uma característica da secretária. É a mesma coisa que eu falasse, sua secretária é amável. É uma característica ali desse termo. Então, nesse caso, se ele traz uma característica, uma qualidade, isso daqui também é um adjetivo. Sendo um adjetivo, extraordinariamente está amarrado a ele. Então, nesse caso, a graduação ali é devido a quê? Nós temos uma graduação em cima de um adjetivo. Então, não seria o nosso gabarito. Letra D. Caminhou bastante tempo até a fábrica. Aqui, ó, galera, caminhou bastante tempo.
Quem caminhou? Ele caminhou. A gente pode pensar assim que a gente tem um sujeito ali oculto. Ele caminhou, né, bastante tempo. Só que tempo é o quê, ó? O tempo. Esse termo, ele é um substantivo. Então, aqui, eu não posso falar que nós temos ali um advérbio, né? Nós temos o quê? Nós temos um substantivo, tá? Ele caminhou bastante tempo, ele caminhou pouco tempo. Então, aqui, aqui, o tempo, ele tá como substantivo, né? E o bastante, ele tá acompanhando tempo. Então, ali, ele não tá servindo como termo comparativo, superlativo. Ali ele tá como um pronome, né? Ele caminhou bastante tempo, muito tempo, pouco tempo, né? Ele tá acompanhando o substantivo, então ele é classificado como pronome. Aqui, eu chamo a sua atenção para o termo bastante, tá? Aqui, ó. Só colocar aqui, ó, o termo bastante. Deixa eu colocar aqui, ó. O bastante, ele também, em regra, você vai ver ele, o tanto bastante como o muito, tá? O que que acontece? Lá dentro da língua portuguesa, você pode encontrar, claro que você pode encontrar de 3 formas. Você pode encontrar como pronomes, você pode encontrar como advérbios, né? E também você pode, como pronomes, como advérbios, dentro ali dos contextos. O que que vai mudar aqui que você vai ter que levar para sua prova, tá? Eu já coloco ali a outra classificação. Quando eles são pronomes, primeira coisa, eles vão flexionar, ou seja, eles vão ter singular e plural. Quando eles são advérbios, eles não flexionam, tá? Então, quando a gente fala nessa relação de singular e plural, aqui não tem nos advérbios. Por quê? Em regra, o advérbio ele não flexiona. Nós só temos um advérbio que flexiona, que é o todo, tá? Então, assim, ó, você pode até colocar assim, ó, que o único advérbio que flexiona é o todo e o, né, que pode flexionar todo, toda, todos, todas. Esse daqui é o único que flexiona. Só que para flexionar, você tem que analisar a palavra que ele acompanha, tá? E por que que eu tô falando isso? Porque às vezes aparecem frases assim, ó, lá na sua prova. Eles compraram bastantes doces. O que que acontece aqui? Nós temos o bastante, que ele tá no plural. E a banca, ela vai falar para vocês, porque assim, ó, a maior parte, né, das questões, quando aparece o bastante, o muito, ele vai aparecer como advérbio. Só que quando ele aparece, que o pessoal esquece que ele também pode ser um pronome. Então, quando ele aparece ali, né, como pronome, o aluno, às vezes, ele fica perdido, ele não sabe. Ou ele vê a palavra ali, ele acha que tá errado, porque, assim, quando a gente fala assim, ó, eles compraram bastantes doces, fica uma frase estranha, até no ouvir não fica legal. Só que aqui eu posso falar que tá correto, porque o bastantes, ele tá acompanhando quem? Ele tá acompanhando ali a palavra, ele tá acompanhando um substantivo, né? Que é uma palavra ali que tá flexionada, então ele precisa fazer a concordância, porque ele tá dentro da regrinha aqui dos pronomes. Então, tomem muito cuidado lá na hora da sua prova, porque a banca, ela vai querer falar que isso daqui está incorreto, porque é uma escrita ali que fica muito feia e soa mal, ou então ela vai falar que isso daqui é um advérbio, daí você tem que lembrar dessas regrinhas. E outra coisa, ó, quando eu tenho o pronome, ele flexiona e ele acompanha, qual classe gramatical, ó? Ele acompanha o quê? Substantivo. A classe de palavras que ele vai estar amarrado, que ele vai estar ligado, vai ser substantivo. Já os advérbios, você vai encontrar junto
ele pode aparecer junto com adjetivo, advérbio ou verbo. Então, qual que é a minha orientação para você? Quando tem essas questões de classes gramaticais, principalmente que ela traz esses termos que confundem na língua portuguesa, você vai fazer o quê? Você vai analisar o termo bastante ou o termo muito. Com qual classe de palavras ele está ligado? Ah, ele está ligado a substantivo. Opa, se ele está ligado a substantivo, você vai pensar na ideia de pronomes. Ah, ele está amarrado a adjetivo, verbo ou advérbio, aí você vai para a ideia de advérbio, que daí você não erra a questão, tá? Então, só para a gente colocar aqui, vamos lá. Continuando ali, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui de algum aluno. Pessoal, vocês podem ir perguntando, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, a letra D não seria o nosso gabarito. E a letra E, ele colocou assim, ó. Não saiu daqui muito convencido. O muito, ele tá amarrado a convencido. Convencido é o quê? Adjetivo, né? Uma característica de um ser. Então, aqui é um adjetivo. Então, aqui o muito, né? Eu posso dizer que ele é um advérbio ali, só que o que acontece? Ele está caracterizando um adjetivo, beleza? Então, aqui letra E também não é. Vamos lá para mais uma questão. Deixa eu só ver aqui se tem alguém com dúvidas. Continuando. Próxima questão. Quem integrava a expedição de Carrasco? É uma oração adjetiva explicativa e é precedida por vírgula. A oração abaixo que não deveria ser precedida por vírgula, por ser restritiva, é. Então, aqui, galera, ele está trabalhando lá no tempo composto. Vamos colocar aqui, ó. Lá no tempo composto, o que a gente tem, ó? Deixa eu colocar aqui, ó. A gente tem as orações subordinadas adjetivas. Essas orações, elas têm uma característica porque elas iniciam por pronomes relativos. Quando a gente fala de pronomes relativos, nós temos o que, quando você consegue substituir por o qual, a qual e as definições, o onde, o cujo, temos mais alguns lá. Só que o que a banca vai querer trabalhar com vocês? Geralmente com o pronome relativo o que, para poder confundir com outras estruturas da língua. Então, quando nós temos uma oração subordinada adjetiva que inicia com pronome relativo, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser explicativa ou ela pode ser restritiva. Quando ela é explicativa e restritiva, o que muda entre elas? Primeiramente, em relação à gramática e estrutura, a gente pode falar que a primeira mudança seria em relação à presença ou não de vírgula. A explicativa, ela aparece com vírgula, a restritiva não, tá? Então, aqui, ó. Então, explicativa com vírgula, restritiva, ela não tem vírgula. E outra diferença que a gente tem é em relação a sentido. Então, quando eu trago uma oração explicativa, eu vou estar falando em referência a algo que é um todo, ou então eu vou estar falando em relação a algo que é único. Por exemplo, se eu falo assim, ó, o Brasil que é um país, nananana. Nesse caso, quantos países Brasis lá a gente tem? Somente um, a gente só tem um Brasil. Então, como a gente tem algo que é único, eu preciso trazer a oração na forma explicativa, que o Brasil, ou qual é um país. Então, eu vou ter que trazer entre vírgulas, porque eu tenho ali apenas um elemento que representa ali, né, aquele ser, vamos dizer assim, né? E restritiva, eu utilizo as orações restritivas naquilo que eu posso restringir. Então, vamos supor que eu tô falando lá de uma sala de aula, né, cheia de alunos, tem vários alunos. E eu falo assim, ó, os alunos que passaram no concurso eram do Alfa, vamos supor. Quando eu falo essa frase, que passaram no concurso, se essa frase estiver
sem as vírgulas, eu estou dizendo assim, ó, que de todos os alunos que tem na sala, apenas aqueles que passaram, ou seja, a parte de um todo mundo passou? Não. Então, a parte daqueles alunos que passou, eles eram alunos do alfa. Agora, se eu falo a mesma frase com as vírgulas, eu vou dizer que todo mundo passou ali naquela sala. Então, assim, nós temos diferenças também semânticas entre eles, e é isso que às vezes a banca vai cobrar de vocês. Então, vamos analisar ali a questão. Continuando ali. Então, vamos lá. Letra A. Cabral, que descobriu o Brasil, era fidalgo português. Aqui, ó, a gente pode ir pelaquela regrinha. Cabral, existe mais de um Cabral? Não, existe um. Então, aqui é obrigatório o emprego das vírgulas, tá? Por que é obrigatório? Porque nós estamos se referindo apenas a um elemento. Então, aqui, como ele quer aqui não deveria, letra A já não é nosso gabarito. Letra B, né? Ele coloca assim, ó. O romance, que é de boa qualidade, é de um autor jovem. Aqui, você até poderia, tá? Aqui é igual a outra questão lá que a gente fez lá de acentuação. Aqui, você até poderia pensar assim. Todos os romances são de boa qualidade? Não, não são todos. Então, você poderia pensar assim, então caberia uma restrição. Você até poderia pensar assim, né? Vamos até deixar ela ali paradinha. Por quê? Porque dentro de questões de múltipla escolha, você sempre precisa analisar aquela que é mais correta em relação às outras, tá? Porque aqui, até eu digo assim, ó, como é uma frase solta que ele coloca ali, né? O romance que é de boa qualidade é de autor jovem. Ali, só por esse contexto, eu poderia ter uma explicação ou eu poderia ter uma restrição pensando nesse sentido que eu falei, né? Tipo assim, que ali, quando a gente fala que é de boa qualidade com as vírgulas, é que todos os romances seriam de boa qualidade. Agora, eu retirando, eu também poderia ter uma lógica nessa construção. Mas vamos analisar as outras. A letra C. Esse é o candidato que foi eleito para presidente. Nesse caso, o que acontece aqui? Nesse caso, não deveria ter a vírgula. Por quê? Se a gente analisar, ó, foi eleito para presidente. Quando a gente tem alguém eleito para presidente, essa pessoa concorre com outras pessoas. Então, quando eu trago esse é o candidato que foi eleito para presidente, eu estou falando assim, que de todos os candidatos que estavam ali, apenas aquele foi eleito para presidente. Então, nesse caso, a alternativa está mais correta que a anterior. Por quê? Porque aqui a gente percebe que pelo sentido, pela lógica de construção, nós não podemos, né, dizer que colocar a vírgula, porque se eu coloco, né, a vírgula, eu vou trazer a parte de um todo, como se fosse todos. Então, aqui ela é mais correta. Então, a letra B, ela está descartada ali, tá? Então, ali, porque ele quer a que não deveria. Então, ali a gente vai ter que deixar com as vírgulas. A letra D tá bem tranquila, ó. A língua portuguesa que provém do latim. Aqui sim, porque, ó, língua portuguesa, né? A gente, às vezes, você poderia até pensar, né, em uma outra forma, mas língua portuguesa, provém, então, aqui, as vírgulas, correto. Ela tá correta, só que não é nosso gabarito, porque ela quer incorreta. E a letra E, ele coloca assim, ó, a data do descobrimento. Nós temos várias datas? Não, nós só temos uma. Então, aqui é obrigatório também o emprego das vírgulas, não sendo, então, o nosso gabarito. Então, galera, deixa eu ver aqui... Deixa eu ver, bastantes pode ser trocado por muitos para saber se está correto. Lucas, sim, você pode fazer a troca, tá? E analisar se dá certo, você pode trocar. Sempre quando você tem o bastante e o muito e você está na dúvida, você vai fazer o quê? Você sempre vai fazer a troca por um outro pronome ali, para você poder ver a relação e ver se tem lógica naquela construção, naquele sentido. Muito bem colocado ali, você pode trocar por muitos também. Então, galera, em relação a essa aula, nós vamos encerrando por aqui, tá? Eu sei que o tempo é pequeno,
São muitas informações, né? Eu acho que ficaram ali mais algumas questões, tá? Acho que ficaram 3 questões ali que não deu para resolver na aula, mas assim, espero ter contribuído aí um pouquinho, porque assim, tem muitas informações para falar, o tempo é pequeno. Eu até peço desculpas lá daquela questão ali que a gente acabou trazendo ali 2 gabaritos, tá? Mas é que ali caberia, tá? Então, se alguém tiver dúvida depois sobre aquela questão, sobre a explicação que foi dada, tá? Que ali contemplaria, só que a gente vai manter o gabarito como a letra A, que foi o gabarito, né? Que é o mais coerente, porque ela não trouxe a exceção, ela trouxe a regra, né? Então, assim, se alguém tiver dúvida, pode me procurar lá no Instagram, @profa.daniele.gasparini, e mandar as dúvidas lá que eu auxilio vocês. E o mesmo eu falo para essas 3 questões ali que restaram. Se alguém tiver dúvida ali em relação ao material, pode me chamar lá que eu tiro perfeitamente as dúvidas de vocês. Muito obrigada e nos vemos em breve. Até mais! Alô você, fala galera, muito